juntos a palavra de Deus. Gênesis, capítulo de número 22, é o texto que vamos nos embasar nessa noite para a pregação da palavra de Deus. Gênesis capítulo 22 é um texto clássico e vamos ler a partir do verso 1 até o versículo de número 12. Assim diz a palavra do Senhor: depois destas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão. E este respondeu: eis-me aqui. Então prosseguiu o Senhor: toma teu filho, teu único filho, a saber, Isaque, a quem tu amas, e vai-te à terra do Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Então levantou-se Abraão de madrugada, bem cedo, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, o seu filho, rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao 3º dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Então tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, o seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse ao seu pai: meu pai, e ele respondeu: eis-me aqui. Eis o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Então respondeu Abraão: Deus proverá. Deus proverá para si, meu filho, o sacrifício, o cordeiro para o holocausto. E continuaram seguindo juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus havia designado, edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho e deitou no altar em cima da lenha, e estendendo a mão tomou o cutelo para o imolar. Mas do céu lhe bradou a voz de um anjo, dizendo: Abraão, Abraão! E este respondeu: eis-me aqui. Então prosseguiu, dizendo: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu filho, teu único filho. Bendito és tu, eterno nosso Deus, Rei de todo o universo. Sua palavra dura para sempre. Bendito seja o seu nome, e o seu reino jamais terá fim. Fale conosco mais uma vez, como tem falado nesses dias. Exorta, edifica e ensina. A Deus, nós não podemos voltar para casa da mesma forma que entramos. Então te pedimos em nome de Jesus, fale conosco, para a glória do seu nome. Amém. Amém. O texto que acabamos de mencionar é um dos clássicos eternizados pelas páginas do livro sagrado. O texto fala da maior expressão de fé de um ser humano.
E como podemos falar de fé sem falar de Abraão? Abraão é o maior ícone de fé dentre as três religiões monoteístas do mundo. Abraão é respeitado por muçulmanos, sejam xiitas, sunitas, liberais ou radicais. Todos os muçulmanos sabem que Ibrahim, que é Abraão na língua árabe, é o pai da fé monoteísta, da adoração a um único Deus, invisível, mas real. Também Abraão é um ícone de fé entre judeus, sejam ortodoxos, ultra-ortodoxos, liberais, messiânicos, tradicionais. Se você for andar pelo mundo e perguntar a um judeu quem é Avraham Avinu, eles vão dizer em uma só voz: Abraão é o pai da fé monoteísta, da adoração a um único Deus, invisível, mas real. Cristãos pelo mundo, seja qual for a etnia, a ramificação do cristianismo, em comum conseguem dizer que Abraão é o pai da fé monoteísta, da adoração ao único Deus, invisível, mas real. Fé antes de Abraão era algo embaçado. Ninguém podia enxergar direito o que era fé antes do capítulo 12 do livro do Gênesis. Enquanto o autor aos Hebreus descreve no capítulo 11, na galeria dos heróis da fé, dizendo que a fé é a firme convicção de coisas que não se veem, mas que se creem que ela existe. Eu, porém, vos digo que a fé é um poder que Deus dá ao homem, um poder exclusivo a seres humanos, porque em nenhum outro nível de criação divina exista qualquer outro ser que tenha fé. Anjos não possuem fé, demônios também não, nem animais, minerais ou vegetais sabem o que é fé. Fé é um atributo exclusivo de seres humanos, de modo que a fé é um poder que Deus dá ao homem para conectar os mundos. Quando Deus criou o primeiro homem, este, por sua vez, quando foi criado, não possuía fé. Adonishon é um protótipo de um ser muito diferente do que somos hoje, sem as limitações que temos hoje. Dentre tantos atributos diferentes de nós, Adão, o primeiro homem, antes da queda, era mortal, era matéria e também era espiritual, e podia perceber não só o mundo físico, como também o mundo espiritual. Porém, quando Adão peca, é expulso do Éden, um dos sentidos de percepção dele é bloqueado. Nós percebemos o mundo físico através dos nossos sentidos naturais: tato, visão, olfato e paladar e audição. Porém, apesar de não percebermos com estes sentidos o mundo espiritual, mesmo sem percebê-lo, ele é real e está presente aqui no nosso mundo. Podemos perceber o mundo espiritual como o primeiro homem percebia antes do pecado, quando nós usamos o poder da fé. Aleluia. Adão peca e agora Deus diz a ele que para ter a comunhão que tinha antes, para se aproximar como antes,
Agora ele precisa do poder da fé. Adão explica aos filhos o que é fé. Porém, a caminhada dos seus filhos, a jornada dos seus filhos, as pegadas dos seus filhos na trajetória da fé, logo é apagada. Aí a fé ainda continua embaçada. Aparecem outros nomes. Eu poderia citar aqui outros heróis da fé, como por exemplo Noé. Noé andou com Deus. Enoque, a Bíblia fala muito pouco, apenas alguns versículos. Noé, antes de Abraão, é aquele que mais consegue caminhar para provar, para mostrar para a humanidade que é impossível alguém se chegar a Deus sem ter fé. Mesmo assim, até Abraão, os homens não conseguem andar muito. A Bíblia não consegue se dedicar na vida destes homens, porque em algum ponto tropeçaram e não conseguiram cumprir a sua missão para transmitir para a humanidade o que de fato é fé. Os mundos são reais, o mundo físico que nós vivemos e o mundo espiritual pelo qual nós cremos é real. Estão conectados e funcionam como uma engrenagem em harmonia. Porém, tudo que existe neste mundo de baixo é reflexo do mundo de cima. Portanto, o que movimenta o mundo de baixo é aquilo que nós chamamos de decretos. Quando Deus olha para a terra, olha para você, Ele decide abençoar a sua vida, mudar a sua história, abrir as portas que estão fechadas. Tudo isso deve partir do poder da sua palavra. E o poder da sua palavra nada mais é do que um decreto irrevogável. Mas antes do grande rei lançar um decreto na terra, antes de lançar esse decreto, Deus vai fazer esta atitude de decretar uma vitória, passar por um tribunal. Um tribunal em algum lugar do mundo sobrenatural. Um tribunal onde existe um justo juiz, que é Deus. Onde existem testemunhas. Testemunhas são seres que não têm atributos divinos. Uma delas, a onisciência. Quem são as testemunhas? As testemunhas são os anjos, os demônios e os homens. Também nesse tribunal nós temos um acusador, perseguidor, que algumas vezes é implacável. Porém, se ao mesmo tempo existe alguém para nos acusar em um tribunal, também possuímos um advogado que não perde causa, um advogado que nunca perdeu uma causa e que está no nosso meio aqui. Muito bem. Quando Deus se inclina para abençoar, para liberar uma palavra de bênção para alguém na terra, para liberar um decreto, esse acusador se levanta em algum lugar e deve dizer: não vai abençoar esse homem, ele não é digno de receber isso. Parece que o que eu estou falando são conjecturas pessoais, mas não é. Para entender o que digo, precisa ler o livro de Jó. Porque o livro de Jó nada mais é do que um embate jurídico. Deus olhar para a terra e dizer: vou lançar um decreto sobre a vida de Jó, vou enriquecê-lo e abençoá-lo. E alguém se levantar em algum lugar de nível de existência e dizer: o Senhor não pode abençoar este homem, porque se o Senhor abençoar, ele te abandona, ele só dá glória a Deus porque o Senhor o abençoa. Então, antes de Deus lançar aquele decreto de vitória, Jó vai passar por um crivo, por uma prova. Quando Deus encontra Abraão na maior metrópole do mundo antigo, Ur dos Caldeus, Abraão não era judeu, Abraão não era árabe. Se fosse hoje, Abraão seria iraquiano. Deus o encontra em Ur dos Caldeus
E Abraão não é alguém que recebe uma herança de fé. Abraão também não é um andarilho, como muita gente prega e ensina. Abraão era um sheik, herdeiro do maior patrimônio conhecido dos seus dias. Seu pai Terá tinha a maior fábrica de ídolos conhecida daqueles dias. O porquê Deus encontra Abraão é porque Abraão tem dentro de si uma unção revolucionária. Abraão acredita no que ninguém nos seus dias crê. Abraão, vivendo em um mundo politeísta, onde vários deuses lhe são atribuídos honras e glórias, Abraão é o único que acredita em um único Deus, invisível, mas real. E isto é uma revolução. Diz a história, dizem os antepassados, os sábios judeus, que um dia seu pai Terá precisou viajar e chamou Abraão, ainda quando era menino, para cuidar da sala onde estavam os ídolos mais caros. Ídolos de ouro, de pedra, de prata, de madeira. E Terá foi viajar dizendo: você coloque comida para os ídolos, não esqueça de alimentá-los. Diz a história que quando o seu pai Terá volta para ver os ídolos mais caros, todos estavam quebrados, e apenas um, o maior que existia na sala, estava intacto, com um pedaço de pau na mão. Terá viu todos os ídolos quebrados, correu e perguntou para Abraão: o que aconteceu aqui? Quem quebrou os ídolos? Abraão disse: espera um pouquinho, pai, deixa eu lhe explicar o que aconteceu. O Senhor mandou eu dar alimento para os ídolos, e eu fui alimentá-los. Porém, comecei a dar comida para os menores. O senhor está vendo aquele grandão ali? Pois é. Ele ficou irado, pegou aquele porrete e quebrou todos os outros ídolos. Então Terá chegou e se aproximou do ídolo maior e disse: filho, você está mentindo. Como pode ele ter feito tudo isso? Veja, os seus olhos estão ali, mas ele não enxerga. Os seus pés estão aqui, mas ele não anda. Os seus braços estão aqui, mas não se movimenta. Então o menino olhou para o pai e disse: então, pai, como o senhor pode acreditar em um Deus que tem olho e não vê, boca e não fala, mão e não se movimenta, perna e não anda? Ali, arabandas. Abraão procura Terá e disse: eu quero cortar o cordão umbilical. Não quero mais fazer parte desta dinastia idólatra. Não quero mais fazer parte de uma família que crê em deuses. Eu quero abrir mão da minha herança. Eu quero abrir mão de tudo que eu tenho direito. Aí o pai diz a ele: você quer romper com a sua família? Você sabe que a nossa cultura diz que quando você rompe com a família, você deve receber uma identidade vergonhosa. Você deve receber um sinal de que você foi desligado da família. E diz a história que Abraão disse: eu aceito. Então o seu pai lhe faz uma capa colorida. Aquela capa colorida era um sinal de que Abraão não acreditava no Deus dos seus pais. E quando Abraão andava na rua, todo mundo olhava e dizia: ali está o despatriado, ali está o deserdado, ali está o homem que nega o Deus dos seus pais. E Abraão agora anda com a capa colorida. É verdade, essa capa está escondida em um ponto cego da Bíblia, que quando você olha não vê, mas as gerações se passam, e ela vai aparecer lá na mão do quarto homem da dinastia de Abraão, que se chama
José. Não foi Jacó que fez uma capa para dar para José. Não. Foi Terá que fez uma capa para Abraão. E Abraão viveu a sua vida inteira querendo um filho. Por quê? Porque Abraão não podia morrer e levar para a sepultura a expressão da sua fé. Não podia morrer e levar para a sepultura aquilo que ele acreditava. Ele precisava de alguém para transferir a capa. Por isso que ele precisava de Isaac. Essa capa de identidade foi para Isaac. Era o diferencial na vida dele, era a herança do seu pai. E quando Isaac vai morrer, passa essa capa para Jacó, é a herança da fé do seu avô. E Jacó, quando vai morrer, passa essa capa para José, herança da fé do seu bisavô. Quando Abraão é ultrajado, é envergonhado e é caluniado por acreditar em um Deus que ninguém acredita, aí chegamos no capítulo 12. A sua Bíblia diz: disse o Senhor para Abraão: sai da sua casa, da sua terra e sai da sua parentela, vai para um lugar que eu ainda vou lhe mostrar. Mas o termo hebraico diz outra coisa. No versículo 12 do Sefer Bereshit está escrito: Vayomer Hashem al Avraham Avinu lech lecha. E disse o Eterno, e disse o Senhor para Abraão: sai para ti mesmo. Lech lecha, sai para ti mesmo. Isso quer dizer que o maior beneficiado em atender a voz de Deus somos nós mesmos. Abraão começa uma jornada. Se lembre, Enoque deixou poucas pegadas. Se lembre, Noé deixou poucas. Assim também como os outros que vieram antes dele. Abraão parte com a sua família para um lugar que Deus vai mostrar. E de repente, Abraão começa a andar muito com Deus. E quando alguém anda muito com Deus, aleluia, não demora muito para Deus lançar um decreto de vitória sobre a vida dele. Não demora muito para Deus do céu olhar e dizer: eu vou abençoar este homem, essa mulher que anda comigo. 3 tribunais Abraão passou em sua vida. E o primeiro deles foi que ninguém que dá algo para Deus, ou que faz algo para Deus, fica em prejuízo. Porque Deus não deve nada para ninguém. Tudo o que você dá para Deus, Ele te devolve no mínimo 7 vezes mais. Quando Abraão abriu mão da herança dos seus antepassados, e agora com 75 anos, parte por causa de uma voz de um Deus que ninguém vê, mas ele crê porque a voz bate dentro dele, nas paredes do seu ser. Quando Abraão parte, não demora muito para no céu Deus dizer assim: eu vou devolver para Abraão, aleluia, tudo o que ele abriu mão e deixou para trás por causa da minha fé, por causa de mim, por causa de acreditar em mim. E eu não vou devolver o mesmo que ele abriu mão, eu vou enriquecê-lo 7 vezes mais. Quando eu falo de riqueza, eu não falo apenas de Geld, de dinheiro. Existem 4 níveis de riqueza. E o dinheiro é o mais baixo nível de riqueza. Existem 3 acima. Eu posso te dizer aqui, um outro nível de riqueza nós chamamos de Zehut. Zehut quer dizer honra. Zehut quer dizer mérito. E não existe nada melhor do que alguém andar na rua de cabeça erguida. E alguém olhar e dizer: ali vai o homem de Deus, ali vai a mulher de Deus. Nada é melhor do que alguém dormir tranquilo, com a cabeça no travesseiro. Nada é melhor, aleluia, do que alguém respeitar aqueles que são honrados. E nem sempre quem tem dinheiro
tem honra? Nem sempre. Porque honra não é dinheiro, honra é um nível de riqueza que é Deus quem dá. Existe um terceiro nível de riqueza. O terceiro nível de riqueza nós chamamos de segula. Segula quer dizer tesouro. Jesus fala desse nível de riqueza. Ele diz: não junteis segula na terra, mas junteis tesouro no céu. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que tesouro no céu é crédito com Deus. Eu vou lhe dar um exemplo. Capítulo 38 do livro de Isaías. Deus diz para Isaías: vai até o rei e diz para ele arrumar casa, porque ele vai morrer e não vai viver. Isaías veio e diz: endireita a tua casa, porque certamente morrerás e não viverás. Quando Isaías termina de entregar a profecia, vira as costas para ir embora, o rei vai colocar o rosto na parede e diz: Senhor, lembra que um dia eu andei na sua presença, que eu fiz o que era reto aos seus olhos e que eu segui o caminho dos meus pais. Quando ele invoca os tesouros que ele tem guardado, porque nada que você faz para Deus ele esquece. Um dia ele paga, e paga com juros e correções. Aquela oferta que você deu e que você pensa que nunca mais, você perdeu aquela oferta, que nunca mais vai ter o retorno. Um dia você vai receber o retorno daquela oferta, que você até já esqueceu um dia. Quando ele coloca a cara na parede e diz: Senhor, se lembra. Aí Deus não deve nada para ninguém. Abriu o livro e viu que ele tinha um crédito de 2 ciclos de vida de 7, 14 mais 1. Aí ele passa um rádio para Isaías e diz: Isaías, volta lá agora e fala para ele que eu estou pagando a conta e vou lhe dar mais 15 anos de vida. Quantos estão entendendo o que eu estou pregando aqui? Onde estão aqueles que têm crédito com Deus? Quem tem crédito com Deus, ora e Deus responde. Quem tem crédito com Deus, ora e Deus cura e faz milagre. O quarto nível de riqueza que um homem pode possuir chama-se lishma. Lishma é uma palavra que não tem tradução para português. Assim como tzedakah é mal traduzido pela palavra esmola, e tzedakah não é esmola. Tzedakah é uma chave. Lishma é um nível de riqueza máximo. Que riqueza é essa? Uma riqueza que não tem preço, mas que tem valor. Preço é algo que nós podemos negociar. Valor é algo inegociável. Existem coisas na sua vida, riquezas na sua vida, que Deus te deu, que são inegociáveis. Portanto, não negocie a unção que o Senhor te deu. Não negocie o ministério que Deus te confiou. Não negocie a sua fé. Aleluia. Porque ela não tem preço. Ela tem valor. Quando Deus diz, Abraão andando com Deus, deixando pegadas na história da humanidade, Deus disse: eu vou enriquecer Abraão agora, e vou lhe enriquecer financeiramente, 7 vezes mais eu vou dar a ele do que tudo que ele deixou para trás. Aí Deus, preste atenção no que eu estou pregando. Agora eu vou falar a história da sua vida. Aí Deus permite uma guerra e uma batalha na vida de Abraão. Toda vez que uma batalha aparece na nossa vida, é Deus querendo nos dar alguma coisa.
E se a guerra é grande, aleluia, se a guerra é grande, é porque a vitória é maior ainda. Você conhece o texto, por isso eu ganho tempo. Sozinho, com mais de 300 homens, Abraão vence alguns reis. Você se lembra do tribunal? Você se lembra que quando Deus vai liberar uma palavra de vitória, alguém se opõe? Foi assim com Jó. E aí Deus permite uma circunstância. E quando Deus disse: eu vou enriquecer Abraão, o adversário disse: o senhor enriquecer esse homem, ele perde o foco. Assim como os outros que o antecederam perderam também. Se o senhor der dinheiro e riqueza para este homem, ele vai se esquecer do dia em que o Senhor falou com ele. Deus permite uma situação e dá a Abraão a vitória. Aleluia. E quando Abraão vence aquela guerra, todos aqui sabem que quem perde a guerra, todas as riquezas do perdedor são automaticamente transferidas para o vencedor. Meu Deus. Levante a sua mão, por favor. Eu preciso falar o que Deus está mandando eu dizer. Em uma única batalha, essa que você está passando agora, e alguns aqui vão começar a passar quando chegar em casa. Em uma única batalha, Deus vai te dar uma vitória 7 vezes maior do que qualquer batalha da sua vida. Recebe o que eu vou lhe dizer. Em uma batalha, Deus vai te enriquecer 7 vezes mais de uma só vez. Quantos são aqueles que acreditam no que eu estou profetizando? E pode abrir a boca e pode dar um brado de júbilo. Aleluia. Onde estão? Onde estão? Miraculosamente ele vence aquela peleja e são-lhe transferidas as riquezas. E Abraão está contabilizando os despojos de guerra. É tanta coisa que duram dias para se contar. O que Deus faz? Deus envia um agente na terra com um decreto em sua mão. Se Abraão se distrair, como apostou Satanás, que ele iria se distrair com riquezas, se ele se distrair quando a gente chegar com a vitória na vida dele, se ele não perceber o mundo espiritual, a sua história estanca e acaba. Satanás apostou que ele iria perder o foco e iria se distrair. Aí o agente chega. O seu nome é Melquisedec, ou Melquisedeque. Sabe o que quer dizer Melquisedeque? Alguém vai me dizer rei de justiça. Alguém vai dizer para mim que Melquisedeque era Jesus, e eu vou dizer que não. Lógico que não. Porque se fosse Jesus, não precisava ser testemunha, porque Jesus é onisciente. E Melquisedeque não sabia se Abraão ia ser aprovado ou reprovado. Alguém pode dizer que Melquisedec era Sem. Porém eu vou dizer, sou eu que estou dizendo. Eu estou dizendo que Melquisedeque era um anjo, enviado por Deus como uma testemunha. Veja a palavra Tseder, quer dizer justiça. Porque ele veio direto do tribunal de justiça para aprovar ou para reprovar Abraão. Mas Abraão não sabe disso. Não sabe porque ele não tem asas, porque não tem trombetas. Não sabe porque ele não está vestido de branco. Ele é um agente secreto do céu. E aí o que Melquisedeque faz? Distribui pão e vinho para os valentes de Abraão. Satanás está apostando que Abraão se distrai, contando as riquezas.
Mas alguém preparado para fazer a diferença tem percepção. E quem tem percepção percebe quando Deus chega, quando a ação de Deus se manifesta. Aleluia. Ele está aqui contando, de repente ele percebe que algo está acontecendo, ele para e começa a prestar atenção em Melquisedeque. Melquisedeque está dando pão e vinho e está aqui, ó, ligado em Abraão, porque ele precisa de uma postura de resposta. O diabo apostou que ele vai se distrair, e de repente, olha o que Abraão faz. Vira as costas para a riqueza e se aproxima de Melquisedeque. Levante a sua mão para receber o que eu vou dizer. Abraão percebeu que algo fora do comum estava acontecendo. E quando algo fora do comum, fora do cotidiano, fora do dia a dia acontece, é porque Deus está por perto. Você entende o que eu estou pregando? Sabe o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo para você que Deus vai te dar uma vitória que vai agregar a você 7 vezes mais do que você tem, do que você é. Mas preste atenção, porque o diabo está agora em algum lugar dizendo para Deus que se Deus te der essa vitória, você vai desviar. Você não vai perceber mais o mundo espiritual, você vai se distrair fácil. E o Senhor está apostando que não. Uma pessoa preparada para receber riqueza de Deus é uma pessoa que não se distrai com aquilo que Deus dá a ele. É uma pessoa que percebe que quando algo fora do comum aparece, é porque Deus está por perto. Até o próximo Gideões, Deus vai acrescentar 7 vezes mais para a sua vida. Mas não se distraia. Nada pode tirar o foco daqueles que estão preparados. Pessoas preparadas não se distraem. O que Abraão faz? Se aproxima do Melquisedeque, vê o que Melquisedeque está dando para os seus guerreiros. O diabo apostou que ele nem ia perceber a presença de Melquisedeque, mas ele percebe. Ele sabe que quando alguma coisa fora do comum acontece, é porque existe uma proposta e um decreto de Deus para ser liberado sobre a nossa vida. E algumas coisas fora do cotidiano da sua vida vão acontecer nos próximos dias. Não estranhe. É Deus que está querendo te elevar mais um degrau. Ele observa pão e vinho, pão e vinho, pão e vinho, pão e vinho. A palavra de Deus diz que Abraão deu o dízimo. Opa! Dízimo. Dízimo é a 10ª parte. Mas aí existe um problema, que a palavra dízimo é uma palavra hebraica chamada maser. Maser quer dizer dízimo, como também quer dizer aproximação. Então, quando alguém dá dízimo para Deus, a grande verdade é que quando alguém dá dízimo para Deus, está se aproximando de Deus. Então, o texto diz maser, por quê? Porque Abraão, na verdade, não deu dízimo, Abraão se aproximou. E o tradutor confundiu 10% com 10 vezes mais. O que Abraão faz? Abraão contabiliza o que Melquisedeque dá e lhe dá 10 vezes mais. Você acha que Salomão deu para a rainha de Sabá muito mais do que ela deu para ele? Por quê? Porque Salomão sabia que quando alguém nos oferece alguma coisa,
nós podemos dar, no mínimo, 2 vezes mais de volta a ele. A rainha de Sabá chegou para Salomão com muita riqueza e disse: essa é a glória do meu reino, essa é a glória do meu Deus. Aí Salomão vai e dá a ela muito mais do que ela deu a ele, para mostrar que a glória do seu reino era maior e que o seu Deus era muito maior do que o Deus dela. Quando Abraão dá 10 vezes mais para Melquisedeque, imediatamente o agente libera o decreto, estende a mão sobre ele, e a Bíblia diz que Melquisedeque abençoa Abraão. Sem perceber, Abraão passou pelo primeiro tribunal, pela primeira prova da sua vida. E naquele dia, Deus o enriqueceu financeiramente 7 vezes mais do que aquilo que ele deixou para trás, na casa do seu pai. Abraão continua andando, deixando pegadas, deixando marcas na história da humanidade. Os anos se passam e com 99 anos, já se faziam 24 anos que Deus havia o chamado. Quando ele chega com 99 anos, Deus já tinha dado para ele riquezas financeiras, já tinha dado a ele honra e já tinha dado a ele tesouro, mas lhe faltava o 4º nível de riqueza. Ele precisava de um filho. E quando no céu Deus disse: decidi, vou dar um filho para Abraão, em algum lugar o acusador se levanta e diz: se o senhor der um filho para ele, ele vai amar esse filho mais do que a ti, e o senhor não pode dar esse filho a ele. Aí Abraão passa pelo 2º tribunal. Gênesis capítulo 18. O texto sagrado diz que Abraão está acampado nos carvalhares de Manre. O que é Manre? Manre é uma fonte de água no meio do deserto, um oásis. Alguém teve a ideia genial de plantar carvalhos no meio do deserto. Por que carvalhos no meio do deserto? Porque carvalhos produzem sombra. São árvores gigantescas que dão sombra. E é lógico, ali é rota de peregrinos. Quando um peregrino passava por ali e via aquele carvalho, colocava a mão direita no tronco e dizia: bendito seja o homem que plantou esse carvalho, porque sem me conhecer se preocupou comigo para providenciar sombra para mim. Seu nome era eternizado. Manre estava cercado de carvalhos. Era o metro quadrado mais caro do mundo há 4.100 anos atrás. Sabe quem era dono de Manre? O dono de Manre era Abraão. A Bíblia diz no capítulo 18 que ele está sentado na porta da sua tenda no maior calor do dia. Ele devia estar dentro da tenda, porque ali existe um sistema de vedação de calor por causa das peles que faziam as tendas. Mas Abraão, apesar de ser um sheik agora, apesar de ser um homem respeitado, apesar de andar na rua e todo mundo dizer: lá vai Abraão, o homem que acredita num Deus invisível, mas real. Apesar de toda essa grandeza, Abraão ainda é o mesmo homem simples de quando foi chamado. Porque está sentado na porta da casa e está olhando. Quando Deus diz assim: eu vou dar um filho para Abraão, Deus chama 3 anjos para uma missão. Por que 3 anjos? Porque anjos são seres estáticos. Anjo não deixa pegada. Anjo não pode melhorar e não pode piorar a sua natureza estática. Por isso que Deus não deixou anjos pregar o evangelho.
Deus não deixou anjos pregar o evangelho, porque para pregar o evangelho precisa ter fé, e anjo não tem fé. Por isso Deus permitiu que eu e você fôssemos pregadores do evangelho. Então, anjo não deixa pecada, não pode melhorar, piorar. Somente homens podem marcar este mundo com as suas pegadas. Somente homens podem deixar marcas na história da humanidade. Deus chama 3 anjos, por quê? Porque os anjos têm limitações que homens não têm. Apesar de serem seres poderosos, anjo não faz 2 coisas ao mesmo tempo. Anjo só faz uma coisa por vez. Por isso que Deus chama 3. Por que Deus chama 3? Porque um é para destruir Sodoma e Gomorra, o outro é para salvar a família de Ló, e o terceiro traz a anunciação do nascimento de Isaac. Você imagina que quando Deus chama os 3 agentes e diz: vocês vão descer na terra e vão visitar Abraão. Eu acho que os anjos ficaram: Abraão, Abraão, Abraão. Por quê? Porque existem homens que são conhecidos dos anjos. É só você se lembrar de Daniel. Quando o anjo chega para Daniel, o anjo se prostra e diz: Daniel, és muito amado de Deus. Por outro lado, tem pessoas que são desconhecidas dos anjos e dos demônios. O Atos dos Apóstolos diz que alguém vai expulsar um demônio e diz: sai em nome de Jesus, e os demônios não saem. Sai em nome de Paulo, não saiu. De Pedro, não sai. Sai, até que o demônio parou, olhou para ele e disse assim: ó, Jesus eu sei quem é, Paulo também, Pedro também, mas você é quem? E a Bíblia diz que aquele homem tomou uma surra. Sabe por quê? Porque era desconhecido do mundo espiritual. Aleluia. Podia ser conhecido do mundo terreno, mas era desconhecido do mundo espiritual. Os 3 agentes vêm, desce a terra com 3 missões. Mas não pense que eles vieram com um tatalar de asas. Não. Não é assim que Deus trabalha. Eles são agentes e estão disfarçados. Sim. Abraão está sentado na porta da casa dele, e quando ele olha lá no perímetro de divisão das suas terras, Abraão olha e vê 3, entre aspas, mendigos andando, passando. Abraão não sabe, são anjos. E o diabo deve dizer para Deus: está vendo, ó, ficou rico, nunca vai dar atenção para pobres. Os 3 mendigos vão passando, e Abraão nunca imagina que por debaixo de um daqueles trapos está a maior vitória da sua vida. Ele não imagina isso. Ele não imagina isso. E lá vem os anjos passando. De repente Abraão avista de longe, levanta a sua roupa de linho fino, detalhes de ouro, barba comprida, e o senhor de 99 anos sai correndo. Ah, se fosse alguns, e olhar e dizer: epa, gente estranha na área. Ei, servos, escravos, solta os cachorros, porque tem ladrão aí no meu terreno. Abraão podia dizer assim: ei, servos, vem cá, pega 3 quentinhas, 3 marmitex, e leva para aqueles mendigos para ver se eles dão fora rápido. Mas não. Alguém que quer algo grande de Deus tem que ter atitude e postura de quem é grande. Quem é grande tem a capacidade de fazer o que a maioria das pessoas não tem.
Sabe o que ele faz? Não pede para ninguém fazer nada, ele mesmo se levanta e corre em direção dos mendigos. Ele abraça eles e diz: vamos chegar em casa. O calor é causticante, vamos refrescar em casa. Abraça os 3 mendigos e vem vindo com eles e dizendo: está vendo essas terras todas? Está vendo todo esse paraíso? Então tudo isso é meu, e foi o meu Deus que me deu. E ninguém pisa nas minhas terras sem experimentar a grandeza do meu Deus. Ninguém passa no meu território sem conhecer a grandeza do Deus que eu sirvo. Então vamos chegar. Ele vem chegando com os mendigos e nem imagina. Debaixo dos trapos está a maior vitória da vida dele. Ele vai chegando, ele vai chegando. Quando ele chega perto da tenda, ele começa a gritar: Sara! A princesa: Sara! Temos visitas. Pega uma mesa e bota debaixo do carvalho. Eu quero me sentar com as visitas. Sara, não quero que a governanta faça um bolo. Eu quero que você faça um bolo com as suas mãos. E não é com qualquer farinha de escravo, não. É com a minha farinha importada do meu pote. Aquela que só é usada para fazer pão e bolo para mim. Pega essa daí e faz um bolo, porque temos visita. Ai, tem mais. Tem mais. Traz água também. Não a água daqueles poços do fundo de casa. Traga a minha água, do meu poço, da minha jarra, a água que só eu bebo, porque temos visitas. Por que Abraão bota uma mesa e se senta com anjos? Porque Abraão sabe que a mesa é um altar. E quando alguém senta com alguém numa mesa, está fazendo uma declaração espiritual de que você tem aliança com aquela pessoa que você está comendo. Por isso que Jesus era questionado, porque Jesus comia com publicanos e com prostitutas. E os outros diziam: que rabino estranho é esse, que come com prostitutas? Será que ele não sabe que comer com publicano é fazer aliança com eles? Aqueles homens não entendiam que de fato Jesus estava fazendo uma aliança com as ovelhas perdidas da casa de Israel. Estava fazendo uma aliança de salvação com aquelas pessoas. Abraão coloca uma mesa, os seres sentam. Quando a água dele beber chega, Abraão pega a água e lava os pés dos seres, e lava as mãos dos anjos, refresca o rosto dos anjos, passa água na face dos seres. E anjo não come, anjo não bebe, anjo tem uma outra natureza diferente da nossa. Alguém me disse que no capítulo 6, os anjos ficam dizendo: Kadosh, 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 Adonai Tsabaot, Melechol Haaretz Kavod. Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória.
Agora alguém me diz: que graça tem alguém ficar bilhões, trilhões de anos dizendo santo, 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 santo? Que graça tem? A mesma pergunta um anjo faz quando você come, quando está com fome. Quando você tem fome e come, os anjos param e dizem: que negócio estranho. Quando você bebe, que está com sede, ele diz: que graça tem beber água. Quando você dorme, está cansado, ele diz: que graça tem dormir. Por quê? Porque anjo não come, anjo não bebe, anjo não dorme. A natureza dele é diferente da nossa. Por que você não entende que graça tem ficar dizendo santo, 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 santo? É porque você ainda não recebeu uma natureza igual a dos anjos, uma natureza glorificada. Quando a trombeta tocar e você for transladado e receber um corpo glorificado, aí você vai ver que graça tem dizer santo. Nós não entendemos porque as naturezas são diferentes. O mesmo prazer que você tem de comer quando está com fome é o prazer que ele tem de dizer santo. A mesma alegria que tem de dormir quando está cansado é o mesmo prazer que ele tem de dizer santo. Você não entende, ele também não entende, porque as naturezas são diferentes. Mas a fé é um poder que Deus dá ao homem de conectar os mundos. E a fé de Abraão é tão grande que os anjos sentam na mesa e comem. Come e bebe com ele. Quando o banquete é montado e os anjos comem e bebem, ele não aguenta. Por quê? Porque lá no tribunal o diabo apostou que Abraão iria perder a chance, que ele ia desprezar os mendigos e que ele ia perder a maior vitória da vida dele. Mas Abraão vai e traz os mendigos para dentro de casa, e agora está comendo com eles. Aí os seres, um deles olha e diz: onde está Sara, tua mulher? Ele diz: está aí na tenda. Daqui a 1 ano eu volto, e quando eu voltar, ela estará com um filho nos braços. Levante a sua mão para receber o que eu vou dizer. Não despreze os trapos. Nos próximos dias, trapos vão passar na sua frente e na sua vida. Não despreze os trapos, porque por debaixo desses trapos talvez esteja a maior vitória da sua vida. Não despreze coisas simples da vida. Os trapos vão aparecer ainda por esses dias. Alguém aqui não está entendendo porque algumas coisas estranhas estão acontecendo na sua vida. É porque você está passando por um tribunal e Deus está querendo te aprovar. Deus está querendo te engrandecer. O diabo está dizendo que você vai ser reprovado, mas o Senhor se antecipa e diz: abre o olho, fica atento, eu vou te abençoar. Não perde a oportunidade. Quantos estão aqui e acredita no que eu estou falando? Abre a boca aí, diga glória a Deus.
Eu não sei quando nos veremos de novo, mas quando eu te ver de novo, você vai estar com a sua vitória nas suas mãos. Eu estou falando de alguém que está esperando uma vitória há muitos anos. Eu estou falando de alguém, aleluia, que talvez já até perdeu a esperança dessa vitória vir de tanto tempo que está demorando. O Senhor está mandando ele dizer: quando nós nos vermos de novo, aleluia, você vai estar com essa vitória nas suas mãos. Você vai estar cantando o hino da vitória. Vão aparecer nos próximos dias. Não despreze. O período de gestação de uma mulher é de 9 meses. O anjo profetizou: daqui a um ano, 12, eu volto. 9 da gestação, menos 12 do prazo dado pelos anjos, menos 9 dá 3. 3 meses depois que os anjos foram embora, Sara engravidou. Recebe o que eu vou dizer? Dia 1º, 10:10. Daqui a 3 meses, o que você estava esperando acontecer vai acontecer dentro de você. E daqui a um ano você vai estar com essa vitória nas suas mãos. Deixa eu ver se tem alguém que acredita no que eu estou pregando aqui. Deixa eu ouvir se tem alguém que acredita no que eu estou pregando aqui nessa noite. Aleluia. Se tem alguém que acredita, abre a sua boca aí. Se tem alguém que acredita que Deus tem mensageiro, que Deus tem enviado, que Deus tem agente, acredite que eu sou um deles. E eu vim aqui para lhe dizer: se prepara, porque está chegando a hora. Ninguém pode passar nas suas terras sem experimentar a grandeza do teu Deus. Ninguém. Quando alguém te visitar, não olhe como uma visita, olhe como agentes. E se tiver trapos, não se incomode. Porque talvez por debaixo dos trapos esteja a vitória que você está esperando há muito tempo. Agora a Bíblia fala mais de Abraão do que de Noé. Já são 6 capítulos, desde quando começou a sua história. E nunca a Bíblia tinha se dedicado tanto a falar de alguém. Abraão consegue ir mais longe do que os homens de fé que o antecederam. Ele vai deixando marcas e pegadas na história da humanidade, profundas. A sua caminhada é longa, a sua jornada é grande. Isaac nasce e o 4º nível de riqueza é concluído. Abraão é um daqueles homens que não precisa de mais nada. Ele tem tudo o que um ser humano gostaria de ter. De Gênesis 18 até 22, são 33 anos.
E eu vou dizer o que está escrito no livro do profeta Daniel. Quem lê, entenda. 33 anos de equilíbrio, de plenitude. 33 anos que ele viveu o último tribunal da sua vida e o último milagre da sua história, pastor Daniel Elias. Alguém pensa que Isaac era um garotinho, mas não. Isaac era um homem de 33 anos, porque se ele nasce quando o pai tem 100, e em Gênesis 22 o pai tem 133, logo ele tem 33 anos. Aí no céu, Deus diz assim: vou levantar um obelisco com o nome de Abraão, e vou eternizar o nome dele entre os homens. Vou fazê-lo grande e exaltado. Aí o diabo deve dizer em algum lugar: ah, vai eternizar o nome desse homem? Esse homem não te ama como te amava, porque o Senhor deu a ele um filho, e ele ama o filho mais do que a ti. Mais uma vez um tribunal se arma, e Abraão é posto à prova. Você tem a Bíblia aí no Gênesis capítulo 22? A Bíblia diz assim, no verso 1: depois destas coisas, depois destas coisas, que coisas? Dessas coisas que Yosef acabou de pregar. Depois desses tribunais, depois de tudo que eu acabei de te falar, depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. A indicação de um tribunal, de um crivo, dizendo: Abraão, é muito forte. A Bíblia não diz que Deus diz assim, ó: Abraão, Abraão, ei Abraão, Abraão, Abraão. Não. A Bíblia diz que Deus disse: Abraão, uma só vez. Não são duas, não são três, é uma só vez. E quando Deus disse uma só vez, Abraão, ele se levantou e disse: eis-me aqui. É diferente de alguns que professam a fé, que para Deus falar com ele tem que dar 14 confirmações, tem que ligar lá na rádio para pedir uma palavra da caixinha de promessa. Não. Quem tem fé, quem tem sensibilidade, Deus não precisa falar muito, ele só sussurra: Abraão, e ele já levanta e diz: eis-me aqui, estou preparado. 133 anos, mas estou preparado para passar por mais um tribunal da minha vida. É a mesma voz que falou com ele quando ele tinha 75 anos. Aí Deus prossegue dizendo: toma o teu filho, teu único filho. Pastor Abílio, tem alguma coisa errada? Toma teu filho, teu único filho. Peraí. Abraão não tem só um filho, Abraão tem 2 filhos. Mas Deus diz: toma o teu único filho. Deus não mente, Deus não falha. A Bíblia é perfeita, inspirada pelo Espírito Santo. Toma o teu único filho, se ele tem 2. Sabe por que Deus disse teu único filho? Porque para Deus só vale o que vale para você.
E Ismael não valia nada para Abraão. O que valia para Abraão era Isaac. Se a oferta que nós damos para Deus é aquela oferta que a gente está doido para se livrar dela, você perdeu o dinheiro. Porque se não vale para você, também não vale para Deus. Se o que você faz para Deus é algo que para você não chove nem molha, para Deus também você perdeu tempo. Porque para Deus só serve aquilo que serve para você. Porque Deus só vai valorizar aquilo que tem valor para você. Se tem valor para você e põe no altar, também tem valor para Deus. E aí Deus disse: toma teu filho, teu único filho. Aí ele diz: Isaque, a quem tu amas, e oferece-o em holocausto sobre um dos montes que eu vou te mostrar. Ora, do lugar que Abraão estava até o monte Moriá são 80 quilômetros. São 3 dias de viagem. E ele não é um garotão de 25 anos, não. Ele é um senhor. Sabe o que acontece? A voz de Deus estanca. E Abraão não precisa mais ouvir ninguém falar. Uma única vez é suficiente para ele obedecer à voz de Deus. Olha lá. Ele acorda de manhã e diz para os servos: vocês vão comigo para um culto diferente. Aí alguém pega um jumento e coloca uma manta no jumento dizendo: o nosso senhor é velho, não vai aguentar andar 80 quilômetros. Então ele vai em cima do jumento. Quando Abraão chega para ir para a viagem, ele olha e diz: para que o jumento? Alguém diz: o jumento é para o senhor montar. Ele diz: não. Desde Gênesis 12 eu estou deixando pegadas na história da humanidade. E agora que Deus vai engrandecer o meu nome, eu vou de jumento? Não, eu vou andando. Eu vou deixando pegadas. Eu vou deixando marcas. Não, eu vou andando. Aleluia, eu não vou deixar jumento fazer o que é para mim fazer. Daí ele pega a madeira do sacrifício e bota nas costas do jumento. E eu descobri o nome do jumento. O nome do jumento é Simão Cirineu. Porque o jumento leva uma madeira nas costas sem saber por que está levando madeira. E Simão Cirineu está subindo para a festa de Páscoa todo vestido de linho fino. Um romano olha e diz: ei, você aí. É você mesmo. Pega a madeira e leva. Ele: mas minha roupa? Eu estou indo para o sacrifício daqui a pouco. Estou vestido de linho. Vou ver o cordeiro pascal ser imolado e você quer que eu carregue a cruz? Jumento não sabe. Não conhece os propósitos de Deus. Jumento acha que as coisas acontecem por acaso. Mas não. Aleluia. Lá vai o jumento, pega a madeira e bota nas costas. E vai carregando a cruz. Sim. É a tipologia. É o pai levando o filho para a montanha com a madeira. E o filho não tem 12 anos. O filho tem 33.
E o filho é obediente, que não questiona o pai. Ele apenas obedece, mesmo sem entender. E o pai vai junto, com a lâmina que corta na mão e o fogo na outra. Por quê? Porque quando o filho morre, ele tem que liberar o fogo e a lâmina. Vocês entenderam? Não? Eu estou dizendo que o fogo estava na mão do pai e a lâmina também. E quando o filho, aleluia, estou sentindo a presença de Deus. E quando o filho é sacrificado, o Senhor libera para a humanidade a lâmina da espada da palavra de Deus. E 40 dias depois, envia o fogo de Pentecostes no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Se o filho não morre, não tem a lâmina e não tem o fogo. O filho tem que morrer para vir o fogo e para vir a lâmina. Vai andando, os servos vão tudo junto. 3 dias. Não tem ninguém gritando na beira da pista: é isso aí, Abraão, vai, estamos contigo. Não. Se é que ele ouve alguma voz, é de alguém dizendo: você não precisa disso, Abraão. Você já tem tudo. Retrocede, volta. Mas o homem vai deixando pegadas. O que estava embaçado, agora está clareando. A humanidade começa a entender de fato o que é fé. E Abraão vai, quando chega, ele vê a montanha, ele para. Quando ele para, ele diz para os servos: vocês ficam aqui. Fica aqui. Fica aqui. Dessa linha para lá, vocês não podem mais ir. Sabe por quê? Porque a fé de vocês pegou carona na minha fé. E a fé de vocês só pode trazer vocês até aqui. Porque daqui até lá, só a minha fé é capaz de me conduzir. Aí a madeira que não fica para sempre nas costas de Simão, vem nas costas do filho. E o filho vai junto. No caminho, o filho olha: pai, que culto diferente. Porque desde pequeno o Senhor me ensina a cultuar a Deus. E me parece que esse culto está faltando alguma coisa. Me parece que esse culto falta o principal dele. E ele pergunta: onde está, pai? Onde está o sacrifício? Eu posso ouvir a voz do profeta Abraão, há 4.100 anos atrás, rompendo o limite do tempo. É porque tem profeta que profetiza e a sua profecia cai no próprio pé, de tão fraca que é. Mas tem profeta que profetiza que ele pode até morrer, mas a sua profecia vai rasgando o tempo, vai rasgando os dias. Aleluia. Eu posso ouvir a voz dizendo: o Senhor proverá para si, meu filho, um sacrifício. Olhe para mim. Era como se dissesse: meu filho, eu vou lhe apresentar um Deus que os homens ainda não conhecem. Um Deus que se chama Deus da provisão. Se você experimenta a provisão na sua vida, e Deus se manifesta com provisão na sua vida, é porque quem apresentou o Deus da provisão para você foi Abraão. Porque ninguém conhecia o Deus da provisão.
O filho continua subindo, chega lá, ele, vou ganhar tempo, amarra o filho no altar, não de barriga para cima. O sacrifício nos dias de Abraão era diferente dos dias de Moisés. Nos dias de Moisés, o moel fura a jugular do boi, e o boi desmaia, morre. Nos dias de Abraão não. Nos dias de Abraão o sacrifício tem que ser cortado, rachado, rasgado, dividido em um só golpe. Não pode ser dois, tem que ser um. Então Abraão não vai sacrificar um carneirinho, ele amarra o filho no altar. Mas o homem de 33 anos é amarrado com a cara na madeira e as costas para cima, porque quando o cutelo bater, bate na coluna, o maior ponto de resistência, e rasga as entranhas. No céu um silêncio. Será que ele é capaz de fazer isso ou não? Quando Abraão amarra, redobre a sua atenção, altar, ele faz isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ele dá 7 passos de distância do altar. Pela primeira vez, Abraão dá passos para trás. E o diabo deve dizer: perdeu, está recuando. Mas Abraão não está recuando. Abraão está ganhando espaço para tomar impulso e para cumprir a vontade de Deus. Alguém que tem unção deixa o diabo confuso. O diabo diz: agora ele acabou, agora ela recuou. Mas não é que você está recuando, você está ganhando impulso, aleluia, para de uma vez por todas provar que o Deus que você serve, aleluia, graças. Por que 7? Porque 1, 2, 3, 4, 5 e 6 é o limite do homem. O homem foi criado no 6º dia. E quando o número 6 aparece, está falando do homem. Eu vou lhe explicar. Quando a arca sai de Baal-Udim para ir para Jerusalém, os levitas carregando a arca dão 1, 2, 3, 4, 5, 6. Param no 6º passo, faz um altar, faz um sacrifício, dão o 7º passo e desce a arca na terra e celebra ao Senhor. Depois que celebra no 7º, continua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, para de novo, faz outro altar, outro sacrifício, e desce a arca na terra de novo, e adora ao Senhor lhe prestando culto de ação de graças. Cada 7 passos, eles faziam um sacrifício. Por quê? Porque 6 é o número do homem, e todo homem tem limite. Existem coisas que temos a capacidade de conduzir por nós mesmos sem a ajuda de Deus. Mas todo ser humano tem um limite. Isso quer dizer que chega um momento da nossa vida que as coisas param, estacionam, estagnam e ficam paradas e não andam. Aleluia. Mas Deus, o nosso Deus, que está dizendo que tem coisa parada na sua vida, que não anda, que não acontece, que não funciona, o nosso Deus está aqui nessa noite para dizer que hoje é a noite do 7º passo, e tudo que está parado vai começar a andar a partir de hoje. Toda vez que o 7 se manifesta, Deus se manifesta e muda a história da nossa vida. Quantas voltas deram em Jericó para as muralhas caírem? Caiu na 3ª, na 5ª, na 6ª, na 7ª.
Porque quando o 7 se manifesta, Deus se manifesta e muda a história da nossa vida. Quantos mergulhos Naamã deu? 7. Foi curado no 4? Não. No 5? Não. No 7? Sim. Porque quando Deus se manifesta, Ele se manifesta para mudar a história da nossa vida. Então o que Abraão faz? Ele sabe que o 7º lá no altar é perfeito e Deus vai se manifestar lá. Quando ele dá os 7 passos para trás, o diabo diz recuou, mas ele não recua, ele toma impulso. Quando ele vai imolar, ele ouve uma voz. Olha o texto: Abraão! Ele não para, continua. Abraão! 2 vezes, e ele não para, de modo que alguém tem que intervir. Por que ele não para? Porque ele não conhece outra voz senão a voz de Deus. E quem grita Abraão não é Deus, é um anjo, é o agente, é a testemunha que desceu para dar o decreto ou para fazer com que pare ali a história de fé de Abraão. Então quando o anjo grita Abraão, ele não vê como a voz de Deus e continua. Aí o anjo grita de novo Abraão, e ele não obedece, não acata. O anjo tem que intervir e segurar a mão dele. Quando segura, veja, o ser que não é onisciente diz: não faças dano ao rapaz, pois agora eu sei. Porque ele não sabe, ele não é onisciente, só Deus sabe. Agora eu sei que tu temes a Deus, porquanto não me negaste o teu filho, teu único filho. Com o cutelo levantado, os olhos de Abraão abrem. Do lado, um cabrito preso pelo chifre, se batendo. A palavra que aparece aqui para o cabrito amarrado é a mesma que aparece para Isaac amarrado. A palavra Akedá. Akedá quer dizer atado, amarrado, embaraçado. E um cabrito amarrado pelo chifre faz um barulho, faz um alvoroço, mas Abraão não viu. Abraão só viu a provisão que ele profetiza quando a sua fé se manifesta, quando a sua fé deixa de ser virtual e passa a existir no mundo. Quando ele decide levantar o cutelo para obedecer, aleluia, Deus abre os olhos dele e mostra que a provisão estava mais perto do que ele imaginava. Levante a sua mão para receber o que eu vou dizer. A provisão que você veio buscar aqui, que o diabo está dizendo que está longe, que nunca vai chegar, o meu Senhor Jesus manda eu lhe dizer que essa vitória está mais perto do que você pensa, debaixo do seu nariz. Você ainda não viu, porque você ainda não levantou o cutelo. Na hora que você levantar o cutelo, aí você vai ver que essa vitória está mais perto do que você pensa. Tem alguém que está entendendo o que eu estou pregando aqui? Fica com a mão levantada. Eu estou falando de coisas embaraçadas, coisas amarradas, coisas encobertas, que Deus vai desembaraçar nos próximos dias, que Deus vai desembaraçar nos próximos meses. É mentira do diabo dizendo que está longe. A sua vitória está mais perto do que você pensa. Ele desamarra um, desembaraça outro e amarra outro no altar e sacrifica. Quando Abraão mostrou que era um homem que podia receber de Deus investimento,
Quando Abraão provou para as testemunhas e para o diabo que ele era um homem que não ia oscilar com nada que Deus desse para ele, Deus diz: agora eu faço um obelisco para Abraão, e será grande. Salmo 19 diz: louvai a Deus, tributai louvores ao Senhor, todos vós, filhos de gigantes. Filho de gigante não são os heteus, não são os amorreus e nem os filisteus. Os gigantes que a Bíblia diz não são gigantes de estatura, são gigantes de fé. Ele está falando: louvai ao Senhor, todos vós, filhos de Abraão, de Isaque e de Jacó. Aleluia. Você é filho de Abraão? Sim, é filho de Abraão. Deus disse para ele: sai da sua tenda. Ele sai, olha as estrelas no céu. Aí ele olha e vê, são muitas. Deus disse: conta. Ele diz: são muitas, incontável. Olha o que Deus diz: assim como as estrelas no céu e as areias no fundo do mar serão os teus filhos. Peraí, mas Abraão só tem a capacidade de ver as estrelas. Ele não pode ver os grãos de areia no fundo do mar, porque Abraão é pai de 2 filhos. As estrelas no céu é Israel, e as areias no fundo do mar, quando a Bíblia fala mar, a Bíblia fala de nações, povos, mar, não é? Não é isso? É isso? Então cada grão de areia no fundo do mar que Abraão não viu, era cada um de nós que estamos aqui hoje, glorificando o nome de Deus, o nome do Senhor, através da pessoa bendita de Jesus, aleluia, de várias raças, povos, línguas e nações. Naquele dia, pastor José Roberto, naquele dia, pastor Daniel, naquele dia, pastor Abílio, naquele dia, pastor Júnior, pastor Marco, Deus tomou uma decisão. Nenhum ser humano tem a capacidade, a grandeza de matar o seu filho por causa da sua fé, mas esse teve. Eu não permiti ele matar este filho, porque senão ele seria muito grande. Então eu não permiti que ele matasse o filho, mas eu sou Deus. E se Abraão não pôde ir até o final, eu, o Senhor, vou até o final nessa história. Naquele dia Deus decidiu, aleluia, que ia superar Abraão. Naquele dia Deus decidiu: eu vou até o final e vou entregar o meu filho, aleluia, como um sacrifício, mas ele vai ressuscitar, como Abraão profetizou no pé do monte onde está. Pode ficar de pé. O trono de Deus, o trono de Deus, segundo o profeta Ezequiel, não é fixo, é móvel, se movimenta. Ele diz que o trono, segundo a sua visão, tem 4 roldanas. Ele vê o trono assim, ó, o trono indo para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. O trono tem 4 roldanas, mas nós sabemos
que as 4 rodanas são 4 atributos que só Deus tem. E uma dessas rodanas, um desses pilares é tzaddik, é a justiça. Quer dizer que uma daquelas rodanas que movimenta o trono é o tribunal que eu acabei de pregar. E o trono se movimenta. Por que ele se movimenta? Porque o trono é atraído por uma linguagem que sobe da terra. Quando você canta, quando você ora, quando você chora, quando você clama, não são palavras em português, em hebraico, em espanhol, em francês, italiano ou inglês que sobe para Deus. Porque no céu não se fala nenhuma dessas línguas, nenhum desses níveis de comunicação. Então a Bíblia diz que quando um crente ora, as suas palavras se transformam na linguagem de Deus, que nós chamamos de incenso. E Deus ouve incenso não é pelo ouvido, Deus ouve pelo nariz. E o trono está aqui, e o lugar da terra que sobe incenso é o lugar onde a frente do trono se vira. E o trono se atrai pelo lado onde sobe a adoração. Para o lado que o trono vira à frente, Deus derrama vitória, graça, misericórdia, poder, unção, aleluia, livramento. Deus se manifesta no lado que o trono é atraído. Está entendendo o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que agora está subindo incenso aqui de Camboriú, e o trono de Deus está se voltando para este lugar. Levante a sua voz, eu quero ouvir a sua adoração. Você saiu da sua terra para vir aqui. E ninguém pisa aqui, nesta terra de missões, de avivamento, e sai daqui de mãos vazias. Aleluia, você vai entrar aqui, vai se sentar na mesa com Ele. Você vai entrar aqui e vai receber, aleluia, a vitória que você está esperando há muito tempo. Eu estou dizendo que você está passando por um tribunal. Recebe, recebe, recebe. Pode receber essa vitória. Aleluia. Deus vai te fazer grande. O diabo quer estancar a sua jornada na terra, quer apagar as suas pegadas, aleluia. Mas o Senhor está lhe dizendo: você vai mais longe do que você pensa. Você vai chegar onde você nunca imaginou que iria chegar. Aleluia, não pare de marchar, não pare. Graças.